Eu queria, antes de entrar na palavra, eu vou ser breve e queria te convidar a ficar em pé mais um pouquinho e você dar um abraço em pelo menos umas 5 pessoas, tá bom? Dizer para ele que bom que nós estamos juntos. Tá bom, gente, eram só 5, né? Aqui é 16, são 16. Amém? Vamos nos assentar. Para nós é uma honra poder estar aqui. Eu lembro que nós estivemos aqui na inauguração, né? E eu lembro, enquanto as mulheres estavam tendo a reunião delas, nós estávamos tendo um tempo com a galera do louvor e adoração aqui. Foi um tempo muito especial. E eu particularmente, eu fiquei muito grato a Deus pelo crescimento desse lugar. E eu lembro que na inauguração aqui, nós tivemos um encontro com a galera do louvor. E nós estávamos sentados bem aqui, na minha direita aqui, e nós estávamos, no máximo, acho que em 7 pessoas, contando eu, que não sou daqui, né, mas faço parte dessa família. Estava o pastor Marcelo, então, assim, praticamente 5 pessoas do louvor, né, e na sexta-feira nós tivemos um tempo juntos. Eu nem lembro quantos são agora. Quem quer me dar uma ajuda aí? Cadê o... Então, 30? Amém, recebemos Deus. Mas eu não sei, mas pelo menos uns 20 a gente já estava, né? Então em um ano foi um crescimento 19. 20 é mais profético, cara. Mas foi muito legal, porque a gente pôde ver o crescimento, Deus trazendo pessoas, né? Deus acrescentando pessoas a essa família, e foi um tempo muito especial, e eu dou glória a Deus por isso, pela conferência que teve aqui das mulheres, por vocês, né? Olha, dá uma olhada ao seu redor aí, olha quantas pessoas tão lindas que Deus tem acrescentado, né? E quem é que está nos visitando hoje aqui? Quem vem aqui, está nos visitando? Levanta a tua mão. Glória a Deus, sejam bem-vindos. Que Deus te abençoe, que seja uma noite especial para você. Vamos dar uma salva de palmas aos nossos visitantes. Glória a Deus. Vamos. O pastor Marcelo falou que eu posso ir até 15 para as 11. Então, abra a tua Bíblia em Neemias 1. Eu senti de compartilhar essa palavra, que é uma palavra específica para a igreja, né? E se você é de uma outra denominação, que essa palavra também venha trazer um entendimento e um novo posicionamento na tua vida, na minha vida, né? Para que a gente possa contribuir, acrescentar nos lugares onde Deus tem nos inserido. Amém? Neemias, eu gosto muito desse texto, e eu quero falar um pouco sobre nós conhecermos o coração
dos nossos liderados e conhecer o coração dos nossos líderes. Eu acredito que isso é muito importante para nós como igreja, porque eu viajo bastante ministrando louvor, adoração, compartilhando a palavra de Deus, e sabe uma das coisas que eu tenho, principalmente o ministério de louvor, que é algo que eu tenho um chamado, eu tenho me deparado com muitas pessoas que vêm conversar comigo e eles vêm falar: Anderson, eu quero viver o que você vive, eu quero viajar para os lugares, eu quero cantar nos outros lugares, eu quero poder conhecer cidades, estados novos, isso é tão legal. E muitas vezes aí você começa a perguntar para eles: mas você tem uma palavra sobre isso, sobre a tua vida em relação a isso? Você já conversou com o teu pastor em relação a isso? Ah, não, nunca conversei com meu pastor. Ah, eu acho legal porque eu vou estar viajando, eu vou estar levando a palavra de Deus, né? Mas sabe, sem nenhum entendimento, indo pelas suas próprias forças, sem uma direção de Deus. E não é fácil fazer o que nós fazemos. Não é fácil você muitas vezes deixar a tua casa, deixar a tua família, e você passar 2, 3 dias em outro estado, outra cidade, até mesmo fora do Brasil, para poder levar a palavra de Deus realmente, dentro de um chamado que você tem. Mas quando você vai numa direção de Deus, quando você vai com o sim da tua liderança, com a bênção também da tua liderança, tudo é diferente, né? As coisas fluem, né? O Senhor ele traz paz, Ele derrama graça sobre isso. Então, eu estou querendo compartilhar porque eu acredito que todos nós aqui temos um chamado, todos nós temos uma vocação, todos nós aqui, algo arde no nosso coração, mas se você fizer o que você entende pelas suas próprias forças, você até vai conseguir chegar a algum lugar, mas você vai estagnar depois de um tempo, e você vai ver que o que faltou para você foi ter uma cobertura, foi ter pessoas que contribuíssem para que isso acontecesse. Mais do que isso, que você estivesse realmente debaixo de uma direção, de um sim de Deus. Estão entendendo? E eu gosto desse texto de Neemias. Vamos lá no Neemias 1, que diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam, e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes
ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Olha que interessante esse texto. Aqui fala de Neemias. Neemias, ele era copeiro do rei. Então significa que Neemias, ele servia a alguém. Ele servia um homem que tinha um reinado, um rei. Então ele era um serviçal. Ele era liderado por alguém. E Neemias, ele recebe uma notícia que entristece o coração dele. E essa notícia é que a cidade de seus pais estava assolada, os muros estavam derrubados. Neemias, ele fica muito triste, ele chora, ele ora, e ele começa, a pedir perdão, até mesmo pelos pecados daquele povo. Mas o que me chama a atenção é o que acontece depois. Aqui no capítulo 2 diz assim: no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira, e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Vamos parar aqui um pouquinho. Olha que lindo esse diálogo. Então Neemias, ele recebe a notícia que a cidade de seus pais está assolada, os muros derrubados, e algo é gerado no coração de Neemias. Neemias, ele começa a sentir o desejo, ele começa a entender que ele precisa reconstruir aqueles muros. Deus começa a colocar no coração dele uma determinação por algo, a vontade de fazer algo. Mas o que eu acho tão lindo aqui é que ele poderia muito bem ter ouvido aquela notícia e pensar: ele é um rei, ele tem condições de contratar um outro serviçal, ele tem condições de pagar quantas pessoas ele necessitar para servi-lo. Eu vou pegar minhas coisas e eu vou para a reconstrução dos muros. Foi isso que Neemias fez? Não. Neemias continuou servindo. E o serviço de Neemias era muito difícil, porque apesar de você pensar, ele só servia o rei, não. O copeiro do rei, ele experimentava o alimento e a bebida antes de servir o rei, porque se aquela bebida e aquele alimento estivessem envenenados, quem morria era Neemias, e não o rei. Um serviço muito tranquilo. Então olha só a responsabilidade que Neemias tinha. Neemias podia muito bem pensar: eu continuar servindo esse rei, correndo o risco de morrer na hora que eu tomar o vinho, na hora que eu comer, der uma garfada naquele alimento, uma mordida naquele frango. Eu vou reconstruir os muros, eu vou atrás daquilo que eu preciso fazer. Neemias não daria certo se ele fosse com as suas próprias forças, mas Neemias entendeu o quê? Que existia uma cultura de honra na vida dele e no relacionamento dele com aquele rei. O que eu tenho que fazer? Tem que ficar aqui? Nem pregar mais no andar pode, gente. Estou numa igreja tradicional. Estou brincando. Mas olha só. É aqui que eu tenho que ficar? Por causa da câmera, é isso? Meu apelido é Velhinha, porque eu sou magrela, alta e branquela, e aí me botam do lado em frente à luz, embaixo da luz. Então o Neemias aqui, olha que eu acho muito lindo aqui a questão do posicionamento dele. Neemias, ele vai servir o rei, e olha só, o que o rei identifica em Neemias? Que o coração de Neemias está triste.
Na hora que o rei Neemias chega perto do rei para servi-lo, o rei olha para Neemias e fala assim: Neemias, por que está triste o teu rosto se não estás doente? Isso só pode ser tristeza do coração. Para você, meu irmão, minha irmã, para você identificar que a tristeza de uma pessoa é tristeza do coração, é porque você precisa conhecer essa pessoa, porque você precisa ter relacionamento com essa pessoa. E por que eu quero compartilhar isso? Porque há um propósito na vida de Neemias: reconstruir os muros de Jerusalém. E não era algo fácil, não era algo rápido. Nós estivemos lá em Israel em 2013 e nós tivemos a oportunidade de andar em cima dos muros de Jerusalém. Nós andamos, eu e minha esposa, e a extensão desse muro é gigantesca. Nós andamos 1h30 em cima daqueles muros e nós não andamos a extensão inteira dele. Ele é gigantesco. E olha o propósito que existia sobre a vida de Neemias: reconstruir os muros de Jerusalém. Só que Neemias, ele entendia que ele precisava honrar o rei. Ele entendia que ele servia a alguém. E ele precisava também da liberação daquele rei. Mas na hora que o rei olha para Neemias, ele percebe: Neemias, teu coração está triste. E ele pergunta, ele fala isso para Neemias, e Neemias responde para ele, fala: como não estaria triste o meu coração, se a cidade dos meus pais está assolada e os muros derribados? E o rei pergunta para ele: o que você me pede, Neemias? Olha só o relacionamento que existia entre o líder e o liderado. Um relacionamento onde eles tinham a liberdade de conversar, a liberdade de externar o que estava no coração. E ali o favor de Deus começou a vir sobre a vida de Neemias. E Neemias, ele fala, né, o rei pergunta para ele: o que você me pede? E Neemias fala: permita-me que eu vá reconstruir os muros. E o rei fala para ele: quanto tempo você precisa? Olha que diálogo interessante. Porque o rei, sendo uma autoridade, ele podia muito bem olhar para Neemias e falar assim: Neemias, que cara é essa? Como você vem me servir com essa cara aí, todo emburrado, ou todo entristecido, ou todo choroso? Cara, trata de se recompor e me serve como eu tenho que ser servido. Não foi isso que o rei fez. O rei se importou com Neemias. O rei se importou com aquilo que estava acontecendo no coração de Neemias. E eu sou pastor, eu lidero pessoas também, e eu quero trazer, e acredito que você também lidera pessoas. Nós temos falado na nossa igreja que, pelo menos a sua vida você lidera, né? Se você não conseguir liderar a sua vida, alguma coisa está errada, né? Então, pelo menos a sua vida você lidera, mas eu acredito que você lidera pessoas, talvez no teu trabalho, você lidera pessoas, talvez você tenha filhos, na qual eles têm que responder para você lidera a vida deles, né? Eu tenho 2 filhos, mas aonde eu quero chegar aqui? Nós precisamos começar a buscar entender o coração das pessoas na qual nós lideramos, porque o propósito de reconstrução dos muros aconteceu num tempo recorde. Se você for ler mais para frente, vai dizer lá que em 52 dias os muros foram reconstruídos. Agora, se você tiver a oportunidade de ir para Israel, e você chegar diante dos muros de Jerusalém, você vai olhar e você vai falar assim: impossível em 52 dias esses muros serem reconstruídos. É impossível. Mas Neemias reconstruiu, junto com aqueles na qual ele liderou. Mas o favor veio sobre ele, sabe por quê? Porque existia um relacionamento de honra, de confiança, um relacionamento de amizade. Eles não eram apenas líder e liderado, eram amigos. E você, talvez você esteja aqui, você é um pastor. Talvez você esteja aqui, você lidera pessoas no teu trabalho, você é um grande executivo.
E eu acredito que você vai conseguir chegar muito mais nos resultados no momento que você conhecer o coração das pessoas que você lidera. Quanto tempo você precisa? E Neemias dá um prazo para o rei. E o rei, além de dar a permissão para Neemias ir reconstruir os muros, o rei permite que ele adquira todos os materiais, tudo que era necessário para a reconstrução dos muros. E o rei dá cartas para que ele passe pelas fronteiras. Se você continuar lendo, você vai ver toda a provisão que Neemias recebeu para que ele cumprisse os propósitos. Então nós líderes, nós precisamos entender que quando nós conhecemos o coração das pessoas na qual nós lideramos, nós os impulsionamos para que eles vivam o propósito de Deus na vida deles. Quando nós temos esse entendimento, nós deixamos de viver uma liderança autoritária e nós começamos a exercer a autoridade realmente delegada por Deus. Porque quando a autoridade é delegada por Deus, o nosso olhar é um olhar com graça, o nosso olhar é um olhar com compaixão, o nosso olhar é um olhar misericordioso, o nosso olhar é um olhar que não deixa a pessoa como ela está, mas faz com que ela prossiga para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus, para que ela comece a pisar nos lugares que ela nunca pisou, e ela comece a viver os propósitos de Deus. Vocês estão entendendo? Então nós precisamos começar até a pensar na nossa família. Será que eu, como marido, eu tenho procurado entender o coração da minha esposa? Será que a minha esposa tem procurado entender o meu coração? Porque nós estamos construindo algo juntos. Nós temos sonhos, nós temos projetos, nós temos filhos. E quanto mais eu a conheço e ela me conhece, mais nós desenvolvemos a nossa liderança, a nossa paternidade, mais nós construímos no coração dos nossos filhos, e mais nós nos tornamos referenciais de uma família que serve o Senhor. Mas existe também o lado, será que também eu como liderado, porque eu também tenho pessoas que lideram a minha vida, eu tenho o meu pastor que lidera a minha vida, que me acompanha, que me discipula, que me alimenta. Mas será que eu também tenho buscado conhecer o coração dele, para que ele também viva tudo que Deus tem? Abra a tua Bíblia lá em Gênesis 22. Gênesis 22, aqui fala sobre Abraão e Isaque. É uma história que nós conhecemos bastante. Aqui é Deus provando o coração de Abraão. Mas eu quero que a gente tenha o foco não mais em Abraão aqui, e sim em Isaque. Porque quando nós lemos esse texto, nós achamos lindo o que Abraão fez, a obediência dele, ele ouvir a voz do Senhor, ele começar a obedecer. É muito lindo o que acontece aqui, ele discernir, ele prontamente começar a caminhar para aquilo que Deus havia direcionado. Só que é legal ver esse lado, mas eu quero que vocês coloquem um pouco no lado de Isaque. Isaque era aquele que o pescoço dele que estava correndo risco. Isaque era a pessoa que ia ser sacrificada, porque aqui o que Deus fala para Abraão? Deus prova o coração de Abraão, e Deus chama Abraão, e Abraão responde: eis-me aqui, e começa a vir uma direção de Deus: Abraão, você vai tomar o teu filho, aquele a quem você ama, você vai oferecê-lo em holocausto, você vai até o lugar que eu te mostrarei. E Abraão começa a pegar tudo que é necessário para o sacrifício, e ele começa a caminhar até o lugar do sacrifício. E chega depois de 3 dias, Abraão ele olha e ele avista de longe o lugar. E ele fala para os servos: agora vocês vão ficar aqui, eu e o moço nós iremos, adoraremos e retornaremos. E aí ele começa a caminhar com Isaque. E chega um determinado momento que Isaque,
eu fico imaginando Isaac lá com a lenha, com o cutelo, que era como se fosse uma faca, né, para matar, e ele começa a ver quase tudo que tinha para o holocausto, mas faltava o quê? O cordeiro. E Isaac, em um determinado momento, ele para e ele começa a pensar, e eu acredito que ele devia estar ali, e ele fala assim: pai, e aí o pai fala: eis-me aqui, meu filho. Ele fala: a gente já tem a lenha, já tem o cutelo, mas cadê o cordeiro para o holocausto? E Abraão responde: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E agora é onde eu quero chegar. Depois, vamos ler. Lá no versículo 7 do capítulo 22. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. E aí aqui o anjo teve que bradar. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Olha só que legal aqui. Lembra que Isaac perguntou para Abraão sobre: cadê o cordeiro para o holocausto? Se você continuar lendo, foi a única coisa que Isaac falou. Depois disso, o que o texto diz é que Isaac já estava pronto para ser sacrificado. O que eu vejo nesse texto? Mais uma vez, a cultura da honra. Por que eu vejo isso? Porque Isaac, ele conhecia seu pai. Ele sabia do relacionamento que o seu pai tinha com Deus. E ele sabia que o seu pai estava em obediência a uma direção de Deus. Isaac poderia muito bem, naquele momento que o pai estava amarrando ele ali, ele poderia falar assim: pai, não acredito que você vai fazer isso comigo. Eu sou seu filho, você vai me matar. Isaac poderia muito bem falar isso, mas Isaac não fala mais nada. Isaac só é colocado no lugar do holocausto. E o pai dele levanta o cutelo para matá-lo, para imolá-lo. E o anjo começa a bradar. Aonde eu vejo a cultura de honra aqui? Isaac, a Bíblia fala que nós temos que honrar pai e mãe, para que tudo vá bem. Isaac, ele sabia que o pai estava cumprindo uma direção de Deus. E Isaac sabia que ao cumprir aquela direção de Deus, Deus estava sendo honrado. Isaac se colocou num ambiente aonde ele falou assim: eu conheço o coração do meu pai. Se eu for sacrificado, eu vou estar em obediência a Deus. Se eu for sacrificado, eu vou estar honrando o meu pai vai estar honrando a Deus, e nós estaremos nesse ciclo de honra, porque eu e meu pai estaremos fazendo aquilo que Deus ordenou que seja feito. Olha que lindo esse texto, olha que lindo aqui, a cultura de honra. Ali não era apenas mais um filho, né, e um pai, ou um liderado e um líder. Ali era um filho que conhecia o coração do seu pai, e ele não deixou de impedir que o pai cumprisse o propósito de Deus. Vocês estão entendendo? Então nós vimos ali em Neemias, um líder que conhecia o coração de Neemias, identificou a tristeza no coração de Neemias, e impulsionou Neemias, para que ele cumprisse o propósito.
Mas aqui nós vemos também um filho, que não é mais um líder, é um liderado, que ele vê o seu pai cumprindo uma direção de Deus, e ele é aquele que diz assim: eu não vou impedir o meu pai de obedecer e de viver aquilo que é o propósito de Deus. Se eu tiver que morrer, que eu morra, mas o meu Deus vai ser honrado, meu pai vai ser honrado, nós estaremos em obediência, e com certeza Deus vai ser glorificado em tudo isso. Olha que lindo. Então aqui, nós entendemos que independente se você é um líder, se você é um liderado, você pode viver o propósito de Deus, e você vai viver o propósito de Deus, mas você precisa entender a cultura de honra. Você precisa entender que muitas vezes quando o líder te pede algo, não é porque ele está dando uma ordem, simplesmente porque você é um capacho, mas é porque ele vê em você alguém que tem um coração que quer servir. Mas ao mesmo tempo nós também precisamos ser aqueles que precisam conhecer o coração daqueles que nos lideram. Sabe por quê? Porque nós vamos estar construindo juntos algo grandioso. Uma das coisas que me entristeceu muito no ano passado foi a quantidade de pastores que se suicidaram. Eu não sei se vocês acompanharam, mas no ano passado muitos pastores se suicidaram. E teve um que, antes de se suicidar, a sua última mensagem foi que ele estava se sentindo solitário, sozinho. Ele alimentava pessoas, mas muitas vezes as pessoas não o impulsionavam para que ele continuasse vivendo e se enchendo de Deus. E foi muito triste poder ver isso. E eu não quero que isso continue acontecendo nas igrejas, mas que nós tenhamos igrejas saudáveis, aonde você procure entender o que está no coração do pastor Marcelo, o que está no coração da pastora Grazi, o que eu posso contribuir com eles, para que a gente continue construindo. E aqueles que estão chegando arrebentados, que a gente reconstrua a vida deles, o casamento deles, o coração deles, para que aqueles que estão vindo endemoniados, drogados, cheios de vícios, que a gente possa vê-los sendo restaurados e transformados, porque nós estamos olhando todos para a mesma direção. Mas para que isso aconteça, nós precisamos começar a olhar um para o outro com zelo, com respeito, com amor. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios 12. E eu estou encerrando. Primeira Coríntios 12. A partir do versículo 12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo, nem o ouvido disser, se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, eles são necessários.
precisa começar a tentar mudar a nossa ótica da forma como nós olhamos uns para os outros. Se você olhar ao teu redor, você vai ver um membro do corpo. Alguns são mais gordinhos, outros mais magrelinhos. Alguns são carequinhas, outros têm muito cabelo. Dá uma olhada ao teu redor. Olha quantas pessoas especiais. Fala para ela, você faz parte do corpo. Não é porque eu estou aqui pregando que eu sou diferente de você. Não é porque eu estou pregando aqui que eu sou melhor do que você. Eu faço parte do corpo. Eu apenas sou um membro desse corpo. Eu não vou chegar em nenhum lugar se vocês não estiverem comigo. Os líderes desse lugar não vão chegar a nenhum lugar se eles não estiverem com vocês. E se vocês não estiverem com eles. Cada um tem o seu valor. E eu quero finalizar com algo que aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu sou péssimo em jogar bola. Diferente do pastor Marcelo, que diz que joga bem, gente. Eu não vi nenhuma prova ainda, mas... Tô brincando. Mas eu sou péssimo em jogar bola. Eu gosto de andar de skate. E há uns anos atrás, a gente estava num day camp, né? Tipo, era um dia de acampamento no litoral de São Paulo. E eu estava lá assistindo o jogo e de repente me chamaram para jogar. E eu não queria jogar, porque realmente eu sou ruim, galera. Mas eu entrei. E na hora que eu entrei naquele campo, o meu maior medo é que a bola viesse no meu pé. Então eu comecei a correr para todos os cantos. Então eu pensava, se a bola está lá, eu estou lá. Se a bola está lá, eu estou lá. Eu corri como ninguém naquele campo. Mas inevitavelmente a bola ia chegar em mim. E teve um determinado momento que um incircunciso filisteu tocou a bola para mim. E a bola começou a vir na minha direção. E pensa alguém desesperado, era eu. Porque realmente eu não sabia o que fazer. E eu lembro que levantou um cara. Levantou não, o cara estava no campo. O cara era grande, forte. E ele começou a correr em direção daquela bola. E a bola vindo na minha direção. E milhares de pensamentos na minha cabeça. E eu olhava para aquela bola, pensa a bola em câmera lenta, eu ali olhando para ela, e ela começou a vir, e eu confesso que no medo que eu tive, na hora que a bola chegou perto de mim, eu dei um toquinho na bola para frente, e na hora que a bola foi para frente, o cara deu um carrinho e passou vazado por mim assim, e foi o meu primeiro drible, e aí, pensa alguém que ficou feliz, fui eu. E aí na hora eu fiquei pilhado, porque quando eu vi o cara passando vazado no carrinho, eu olhei para a bola e eu falei, é o meu momento. Comecei a correr, só que aquele cara levantou numa fúria, mas ele levantou numa fúria, e eu com essa minha estrutura, eu falei outra vez, né, que eu casei com 49 quilos, e é verdade, gente. Meu Deus mesmo, acho que até Deus falou, mas eu tinha 49 quilos, imagina. E aquele cara foi vindo numa fúria, e quando ele chegou perto de mim, esse irmão aqui de barba aqui, levanta aí, meu irmão. Você mesmo. Pensa um cara desse tamanho aqui. Não estou te chamando de gordo, não é isso. Eu estou falando que você é forte, né? Agora olha a estrutura dele e a minha estrutura. E ele começou a vir na minha direção. E quando ele chegou perto de mim, ele deu aquele famoso jogo de corpo. E eu decolei. E eu voei. Só que o interessante, por que eu estou trazendo esse texto? Porque aqui fala da unidade orgânica da igreja. E olha a unidade que o nosso corpo, ele trabalha. Na hora que eu estava no alto, qual é a primeira coisa que o teu cérebro passa para o teu corpo? Qual é a informação que ele fala? Quando você vai cair? Para você pôr o quê? A mão. Por quê? Porque
é natural. Você não quer se machucar e ao mesmo tempo o teu corpo não quer que você se machuque. Então o cérebro ele já passa a informação: mão, segura ele porque ele vai cair. Então olha a unidade que existe no nosso corpo. Nosso cérebro ele já vai passando as informações. E realmente, quando eu fui cair, eu apoiei a mão e foi uma queda forte. E quando eu levantei, eu continuei correndo e eu senti um estralo, mais ou menos aqui, na minha mão. E na hora que eu senti esse estralo, começou a doer demais e eu saí do jogo. E quando eu saí do jogo, nós estávamos no litoral de São Paulo, a gente ainda ia ter que voltar para São Paulo, eu ia ministrar o louvor no culto, e enfim, fui ministrar o louvor, não conseguia fazer as notas direito, foi uma loucura. No outro dia eu fui para o hospital, cheguei no hospital já com o meu diagnóstico de que eu tinha aberto o pulso. E aí, quando eu cheguei em frente à médica, eu havia falado que eu tinha o que tinha acontecido e que eu gostava de tocar o meu violão, de ter tempo de adoração. E ela falou: aonde dói? Eu falei assim: dói mais ou menos aqui. E ela falou assim: você deve ter quebrado o escafoide. O escafoide é um ossinho que você tem no teu corpo, né? E só que eu falei para ela: não, doutora, eu abri o pulso. E ela falou assim: não, você quebrou o escafoide. E eu falei: eu abri o pulso. E ela apertou o escafoide. E eu dei um berro naquele hospital. E eu falei: por que a senhora fez isso? Ela falou: porque eu sou médica. Se eu falei que você quebrou o escafoide, você quebrou o escafoide. Eu falei: doutora, eu acho que eu quebrei o escafoide. E ela falou para mim: você vai ter que fazer um raio-x. E eu fiz o raio-x, eu voltei com o raio-x, ela botou naquele quadrinho de luz e eu tinha quebrado o escafoide. Mas por que eu volto nesse texto? Porque naquela sala, naquele consultório, Deus falou muito comigo. Porque quando ela mostrou para mim o escafoide, ela falou para mim: Anderson, o escafoide ele é considerado um dos menores ossos do corpo humano. E ele é considerado uma preciosidade do corpo. Tem alguma enfermeira aqui, algum médico aqui? Estou falando alguma bobagem? Você fez assim: eu já falei bobagem? E foi interessante, porque na hora que ela mostrou, realmente é um ossinho minúsculo. E ela teve que me engessar da mão até o ombro. E eu fiquei 3 meses assim. E ela falou assim: Anderson, se eu não engessar você, se eu não cuidar desse ossinho, daqui 1 ano, talvez você não tenha esse movimento, você não tenha esse movimento. E talvez aquilo que você mais gosta de fazer, que é pegar o teu instrumento e ter um tempo de adoração, tocar na sua igreja, você não consiga mais fazer. Por causa de um ossinho. E aqui, quando nós lemos em 1 Coríntios 12, ali no 12, mais para frente, diz assim: aqueles que parecem ser os membros que parecem ser os mais fracos, eles são necessários. Os membros que parecem ser os mais fracos são necessários. Não importa qual é o teu cargo, não importa qual é quem você é na igreja, se você é líder, se você é liderado. Você tem o seu valor. Você faz parte do corpo. Nós não vamos conseguir fazer nada sozinhos. Eu preciso de você e você precisa de mim. Fala isso para a pessoa do teu lado: eu preciso de você. Agora, é fácil a gente dizer isso. Agora, é diferente você olhar para a pessoa e dizer para ela assim: eu preciso conhecer o teu coração. Fala isso para a pessoa. Porque quando nós conhecermos o coração, nós vamos conseguir chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Quando nós conhecermos o coração, nós vamos conseguir celebrar no momento de conquista de alguém que está aí sentado do teu lado,
porque no teu coração não vai ficar nenhuma vaidade, nenhuma inveja, mas você vai dizer: que legal. E você tem que ser aquele que vai celebrar com ele, sabe por quê? Porque vai chegar um momento que ele vai celebrar com você. Mas também no momento que você passar por uma tribulação, assim como Neemias passou, ele encontrou no líder dele, no rei, ele encontrou aquele que disse: Neemias, o que for necessário para que você cumpra aquilo que você tem sentido no coração diante de Deus, eu não vou impedir, eu vou favorecer para que você viva isso. E o mais legal de tudo, é que quando eles terminaram de reconstruir os muros, a Bíblia fala que a porta tal foi reconstruída com o governador de tal cidade, com o governador de tal cidade. A porta tal foi reconstruída com o governador de tal cidade, com outro governador de tal cidade. Olha como Neemias, ele levou aquela cultura de honra para a reconstrução dos muros. Porque quando nós pegamos governadores trabalhando junto, meu irmão, e nenhum deles querer tomar a frente, é porque realmente havia uma unidade, havia honra, havia ali um favor de Deus, e havia uma liderança, que não era uma liderança que não agregava, era uma liderança que estava fazendo com que todos caminhassem e olhassem para a mesma direção. Vamos viver isso? Vamos viver isso como família, vamos viver isso como igreja. Sabe, não importa qual é a denominação sua, se você está aqui, eu glorifico a Deus por isso, é porque você entende que nós fazemos parte de um reino, que nós estamos construindo coisas novas e reconstruindo aquilo que se perdeu. Gustavo Paiva, um pastor que é amigo nosso da igreja, ele falou uma frase muito interessante, ele falou assim: a voz do mundo tem se levantado aonde a voz da igreja se calou. E nós precisamos entender a profundidade disso. Porque nós temos muitas vezes nos apegado a tantos milindres e tantas fofocaiadas e tantas frescurinhas. E nós esquecemos que nós somos a voz do reino. E eu preciso olhar para você, entender o teu valor, e você olhar para mim, entender o meu valor, e nós entendermos que nós fazemos parte desse corpo, que tem que trabalhar em unidade, para que a gente possa ver Ribeirão Preto completamente transformado, para que você possa ver as cidades ao teu redor transformadas. Amém? Vamos ficar em pé? Eu quero te convidar a segurar a mão de quem está do teu lado aí. E nós vamos orar como igreja. A gente orar em unidade, orar como corpo, é tão especial quanto receber uma palavra profética, uma palavra de conhecimento, é tão poderoso quanto. E nós precisamos começar a caminhar mais assim, ó. E a gente precisa começar a parar de olhar para dentro de nós, para as nossas conquistas pessoais apenas, os nossos desejos humanos, e a gente precisa começar a olhar mais como corpo, e caminhar mais assim, ó. Eu gosto de fazer um exercício, quer ver? Ao invés disso, faz assim, ó, intercala teu braço assim, ó. Intercala aí. Segura forte. Agora puxa teu irmão para o lado aí, ó. Puxa com força. Puxa aí, ó. Não é para rir não, meu irmão, é só para puxar. Você viu como a gente está junto? Você viu como fica mais forte? Se alguém tentar romper isso, não vai conseguir. Porque a gente está unido. A gente está ligado. Há uma aliança entre nós. Há uma unidade que ninguém vai roubar. Ninguém vai penetrar. É assim que nós temos que caminhar todos os dias. É assim que você tem que caminhar com a tua família.
É assim que você tem que olhar para a tua esposa, é assim que você tem que olhar para o teu marido, é assim que você tem que olhar para os seus filhos. Vamos mudar a nossa ótica, vamos construir e reconstruir, e não destruir. Amém? Permaneça assim. E eu quero te convidar a você orar pela pessoa que você está aí, envolvida, e você vai declarar o melhor de Deus sobre a vida dela. Você vai orar e você vai declarar que tudo aquilo que é o propósito de Deus para a vida dela, que ela viva isso com excelência, que ela viva isso na plenitude, que ela seja bem-aventurada nesses propósitos diante de Deus. Vamos fazer isso, comece a orar, comece a declarar o favor de Deus, comece a declarar o Senhor trazendo a realidade do céu.